Deus está trabalhando enquanto você descansa. Salmos 4:8. Vai te trazer paz. Você já tentou descansar e, mesmo com os olhos fechados, sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? Já deitou cansado no corpo, mas com a alma em alerta? Já sentiu que, mesmo parado, sua mente estava em guerra, revivendo medos, planejando soluções, buscando saídas, tentando entender por que Deus ainda não fez nada? Se sim, esta mensagem é para você. Existe um momento da vida cristã que não é sobre fazer mais, orar mais, jejuar mais, lutar mais. É sobre descansar. É sobre confiar tanto que você pode parar. E ao parar, permitir que Deus comece. O mundo ensina que quem descansa perde. Mas a palavra de Deus revela o oposto. Salmos 4:8 afirma com clareza: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa é uma declaração de quem entendeu que a segurança não está no controle humano, nem na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Descansar é uma atitude espiritual de quem já entregou tudo, de quem confia que o céu continua operando, mesmo quando a terra parece em silêncio, de quem compreende que o descanso é mais do que sono, é fé em movimento invisível. Esse vídeo não é apenas para ensinar você a descansar, é para provar pela palavra que Deus está trabalhando enquanto você descansa, que há milagres sendo movimentados, portas sendo abertas, estratégias celestiais sendo executadas, mesmo quando tudo ao seu redor parece parado. Porque é no silêncio que Deus trabalha com mais profundidade. É no escuro que Ele forma o que será revelado à luz. É enquanto você dorme que Ele planta, prepara, restaura e posiciona. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar resolver tudo com a força do seu braço, cansado de esperar resultados que não vêm, cansado até de orar e não ver respostas. E Deus está te dizendo hoje: descansa, porque enquanto você descansa, eu estou trabalhando. Isso não é passividade. Isso é confiança radical. O descanso em Deus é o lugar onde cessam as vozes da dúvida, o barulho da ansiedade, a urgência do medo. E nesse silêncio da alma, começa a paz que excede todo entendimento. Você não está aqui por acaso. Esta palavra é um convite, um chamado divino para que você saia do lugar da inquietação e entre no lugar do descanso. Um lugar onde você aprende que Deus não precisa da sua performance, da sua correria ou do seu desespero para agir. Ele só precisa da sua confiança. O descanso é a prova de que você crê, porque quem crê, entrega, e quem entrega, descansa. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar por 15 revelações profundas, todas baseadas na Bíblia, que vão mudar a forma como você enxerga o descanso. Vamos falar sobre o que Deus faz nos bastidores enquanto você dorme, sobre a guerra que continua sendo vencida enquanto você se aquieta, sobre os processos que Deus ativa quando você para. Vamos descobrir juntos como o descanso é uma arma espiritual, um ato de obediência, uma declaração de fé, uma resposta ao céu. Você vai ver como personagens bíblicos experimentaram os maiores avanços de suas vidas após períodos de profundo descanso. E mais do que isso, você vai aprender a descansar com propósito, com fé, com paz, mesmo quando tudo parecer contrário. Porque a promessa de Salmos 4:8 não é apenas sobre dormir bem. É sobre viver seguro. É sobre saber que, enquanto você silencia, Deus trabalha. Enquanto você desacelera, Deus acelera o que for necessário. Enquanto você solta, Ele segura. Esse não é um vídeo motivacional. É um mover espiritual. Uma convocação à fé silenciosa, ao descanso consciente. A paz que não depende de circunstâncias. A cada minuto, você será confrontado com a verdade de que descansar não é desistir. É confiar. Não é se afastar. É se entregar. Não é ignorar a realidade. É reconhecer que há um Deus soberano que está além de toda a realidade. Se você chegou até aqui, fique até o fim, porque há algo que Deus quer ministrar no seu coração enquanto você ouve. Algo que talvez você não saiba que precisava,
mas que vai transformar a sua forma de esperar, de confiar, de viver. Respire fundo, aquiete sua alma e permita-se entrar no lugar mais seguro do mundo, o descanso que vem de Deus. Quando o descanso parece uma fraqueza, mas é a tua arma mais forte. Descansar. Essa é uma palavra que o mundo moderno quase trata como pecado. Vivemos em uma geração que idolatra o movimento, a pressa, a produtividade. A vida virou uma maratona sem linha de chegada, e parar virou sinônimo de fraqueza. Mas, diante de Deus, o descanso nunca foi sinônimo de fraqueza. Sempre foi símbolo de confiança. E em tempos de guerra espiritual, o descanso pode ser a arma mais poderosa que você possui. Há momentos em que tudo dentro de você quer lutar. Você quer provar que é forte, que está no controle, que ainda pode mudar a situação. Mas o céu está dizendo, a sua parte agora não é lutar, é descansar. O mundo não entende isso. O inimigo não compreende isso. A sua própria carne resiste a isso. Mas a palavra é clara. O descanso é estratégico. Quando você descansa, você sai do caminho para que Deus entre em cena. Em 2 Crônicas 20, encontramos um exemplo poderoso. Josafá, rei de Judá, foi cercado por 3 exércitos. Humanamente falando, não havia escapatória. Mas o profeta trouxe uma palavra do Senhor. Nesta batalha não tereis que pelejar. Tomai posição, permanecei parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. 2 Crônicas 20, 17. O que Deus ordena é completamente ilógico. Não era para correr, nem para atacar, nem para se defender. Era para permanecer parado, descansar e confiar que o Senhor lutaria por eles. Parece loucura, mas é nesse tipo de loucura que o céu manifesta o sobrenatural. Porque enquanto o inimigo espera resistência, Deus opera a vitória através da confiança. Enquanto o diabo tenta te cansar, Deus te fortalece com descanso. Enquanto o mundo cobra a ação, Deus honra quem permanece parado na fé. A força do cristão não está no quanto ele se movimenta, mas no quanto ele confia. E confiança se manifesta no descanso. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora, onde tudo ao seu redor exige pressa, exige respostas, exige posicionamento. Mas dentro de você, o Espírito Santo está sussurrando: descansa, porque eu estou cuidando. Só que descansar, quando tudo grita que é hora de agir, é uma das maiores provas de fé que você pode dar. É como Pedro, que mesmo depois de pescar a noite toda e não pegar nada, obedeceu a ordem de Jesus para lançar as redes novamente, mas só depois de parar, ouvir e confiar. Há uma força espiritual escondida no descanso. Quando você silencia, consegue ouvir. Quando você para, consegue enxergar. Quando você desacelera, consegue discernir o que é humano e o que é divino. Deus não te chamou para viver sobrecarregado, ansioso, em alerta o tempo todo. Em Mateus 11, 28, 29, Jesus faz um convite que continua ecoando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso não é um prêmio para quem já venceu. É o meio pelo qual Deus te prepara para vencer. É no descanso que Ele cura suas emoções, reorganiza sua mente, fortalece sua fé. É no descanso que você ouve a direção certa, sem a interferência do medo. É no descanso que você percebe que a guerra não era sua, que a resposta nunca esteve nas suas mãos e que a vitória vem do Senhor. Enquanto muitos lutam por visibilidade, Deus está levantando um povo que luta em silêncio, com descanso, que confia sem precisar provar nada, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Um povo que aprendeu que descansar não é desistir, é ceder o lugar de guerreiro para o próprio Deus. E quando ele entra na batalha, tudo muda. Se você tem se sentido fraco por descansar, está enganado. O descanso é sua arma, é a sua declaração de fé mais ousada, é a sua resistência contra a ansiedade, é a sua confiança declarada diante do invisível. O inferno não sabe como lidar com alguém que para de lutar e escolhe confiar.
porque quem descansa no meio da guerra mostra que já sabe quem vai vencer. Hoje, Deus te chama para esse lugar. Um lugar onde a paz não depende das circunstâncias, onde a força não está no esforço, mas na entrega, onde o silêncio é mais poderoso que qualquer argumento, onde o descanso é a maior prova de que você crê, porque só descansa quem sabe em quem confiou. A noite não é silêncio, é processo, o que Deus está fazendo no escuro. Existem noites que parecem não ter fim. A escuridão não está apenas do lado de fora, mas dentro da alma. O travesseiro é cúmplice das lágrimas que ninguém vê, e o tempo parece congelar num ciclo de perguntas sem respostas. Nessas horas, tudo o que se quer é entender. Onde está Deus quando tudo silencia? Por que Ele não fala, não age, não responde? Mas a verdade que a palavra revela é que a noite nunca é um intervalo vazio. Para Deus, a noite é um campo fértil, onde Ele trabalha em silêncio, moldando, curando e preparando o que ainda não pode ser revelado. Em Gênesis 1, o próprio início da criação nos ensina algo profundo. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus começou a criar no meio do caos e da escuridão. A luz só foi chamada depois. Isso revela que o escuro não é a ausência de Deus. Pelo contrário, é o ambiente onde Ele começa a sua obra mais poderosa. Quando você acha que está tudo parado, Deus está pairando. Quando tudo parece vazio, Ele está criando. Quando tudo está escuro, Ele está gerando vida. Porque antes da luz, vem o processo. Antes da resposta, vem o silêncio. Antes da visão clara, vem a cegueira da fé. A noite não é castigo, é tratamento. É quando Deus nos desliga das distrações, dos ruídos, dos aplausos e nos leva para um lugar onde só a voz dele pode ser ouvida. Só que essa voz, muitas vezes, não vem em gritos. Ela vem como um sopro, como um toque interno, como uma paz inexplicável em meio ao caos. Como aconteceu com Elias em 1 Reis 19. Ele esperava que Deus viesse no fogo, no terremoto, no vento forte. Mas o Senhor se manifestou no sussurro, e sussurros só são ouvidos no silêncio. É por isso que a noite, embora pareça o momento da ausência, é na verdade o espaço da revelação. Foi de noite que Deus deu sonhos proféticos a José. Foi durante a noite que Jacó lutou com Deus e saiu transformado. Foi de noite que Paulo e Silas cantaram na prisão e viram as portas se abrirem. E foi de noite que Jesus orava sozinho no monte, enquanto os discípulos estavam aflitos no mar. Sempre que a noite chega, Deus está operando, mas Ele opera em outra frequência, em outro tempo, em outro ritmo. Um ritmo que só é compreendido quando você para de buscar explicações e começa a confiar no processo. A dor do silêncio é real, o desconforto da espera também. Mas ignorar a noite é ignorar o ambiente onde Deus mais nos prepara. A semente só germina no escuro. O bebê é formado no ventre onde não há luz. As raízes crescem para baixo antes de sustentar o crescimento para cima. Tudo o que é duradouro e profundo nasce no silêncio do processo. E quem pula o processo, aborta a promessa. Quando a noite vier, não lute contra ela. Não tente antecipar amanhã. Use esse tempo para se render, para calar suas exigências e escutar o que só pode ser ouvido quando tudo ao redor silencia. Talvez você não entenda agora, mas Deus está trabalhando no invisível. Ele está alinhando corações, preparando encontros, limpando caminhos, removendo obstáculos que você nem imagina. E Ele faz isso sem alarde, sem aplausos, sem plateia. Porque o processo é secreto, mas o resultado será público. Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é só uma promessa de que o sofrimento passa, é uma revelação. Enquanto você chora, Deus age. E quando a manhã chegar, ela trará frutos que foram gerados nas lágrimas da noite. Você não verá folhas verdes sem o tempo de raiz, e você não terá maturidade espiritual sem o tempo de silêncio. O processo é doloroso, mas necessário, porque o que Deus está construindo em você exige profundidade. Não é uma bênção qualquer. É algo que vai sustentar outros,
que vai impactar gerações, que vai revelar o próprio caráter de Cristo em você. Mas isso não se constrói na pressa. Se constrói na noite, quando tudo para, quando você desacelera, quando tudo em você aprende a confiar. Por isso, da próxima vez que o silêncio bater, lembre-se, Deus não saiu. Ele só mudou de estratégia. Agora, Ele está trabalhando por dentro, nas raízes, nas entranhas da sua fé. E esse tipo de obra não se vê, mas se sente. Você pode até não entender o que Ele está fazendo agora, mas chegará o dia em que você agradecerá por cada noite em que Ele trabalhou sem te avisar. Dormir com o coração acelerado, a luta invisível da fé noturna. Você já deitou e percebeu que seu corpo estava pronto para descansar, mas sua mente estava em guerra? Os olhos fecham, mas os pensamentos continuam ativos. O travesseiro vira cenário de batalhas internas. O coração bate acelerado, não por esforço físico, mas por uma inquietação silenciosa que não se explica com palavras. É nesse momento que a fé é provada. Não diante da multidão, nem durante a oração no culto, mas ali, na intimidade da noite, quando ninguém está vendo e só você sabe o que está sentindo. Existem lutas que não fazem barulho, guerras que ninguém percebe. E uma das maiores delas acontece no período em que o corpo tenta dormir, mas a alma continua acordada. A mente revisa conversas, calcula possibilidades, projeta medos, revive dores. Você ora, mas parece que orou pouco. Você confia, mas ainda se pergunta se vai dar certo. Você entregou, mas secretamente quer controlar o tempo e a forma. Essa é a luta invisível da fé noturna. Continuar crendo mesmo quando tudo dentro de você quer encontrar uma forma de resolver sozinho. Em Marcos 4, Jesus e os discípulos estavam num barco, atravessando o mar, quando uma tempestade violenta se levantou. Os discípulos entraram em pânico. As ondas eram reais, o vento era forte, o medo era legítimo. Mas Jesus dormia. Sim, o Filho de Deus estava dormindo no meio da tempestade. Não porque ignorava o perigo, mas porque confiava completamente no Pai. Ele sabia que o controle não estava no tamanho do mar, mas na fidelidade de quem prometeu levá-lo ao outro lado. A diferença entre Jesus e os discípulos naquela noite não estava na força da tempestade, mas na paz de quem sabia descansar. Eles estavam agitados, ansiosos, desesperados. Ele estava em paz. E é justamente essa a batalha que muitos enfrentam na hora de dormir. A alma ainda está no barco, lutando com os ventos, enquanto o espírito precisa aprender a confiar como Jesus, repousar mesmo no meio do caos. Porque a fé que descansa é maior do que a fé que apenas declara. Muitos dizem que confiam em Deus, mas só conseguem dormir quando tudo está resolvido. Isso não é descanso, é alívio. Mas o verdadeiro descanso espiritual acontece quando você ainda não viu nada mudar, mas escolhe deitar e dormir em paz. Salmos 127, 2 diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Essa promessa não é só financeira, é espiritual, é emocional. Deus está dizendo, você não precisa carregar tudo sozinho. Eu estou cuidando, mesmo enquanto você dorme. Mas por que é tão difícil descansar à noite? Porque é nesse momento que as distrações cessam. O barulho externo diminui e as vozes internas ganham força. É quando a fé é colocada no escuro e precisa continuar caminhando. É quando você percebe que não tem mais controle. E tudo o que resta é confiar. Só que confiar dói, porque exige entrega. E entregar não é fácil para quem sempre foi forte, para quem sempre resolveu tudo, para quem aprendeu a sobreviver por conta própria. Deus está nos chamando para uma fé que silencia a alma, uma fé que consegue fechar os olhos mesmo sem ver nada acontecendo. Uma fé que diz, eu não entendo, mas eu confio. E confiar é se permitir dormir mesmo sem respostas. É escolher não alimentar o medo com pensamentos ansiosos. É declarar com atitudes que você acredita no cuidado de Deus mais do que nos seus próprios esforços. Existem milagres que só acontecem enquanto você descansa,
Existe cura que só acontece quando você para de tentar resolver. Existe paz que só se manifesta quando você decide soltar o controle. A luta invisível da fé noturna não é vencida com força, mas com rendição. Quanto mais você tenta se defender, mais se desgasta. Mas quando você se rende, a graça de Deus entra no quarto, acalma a alma, alinha os pensamentos e cobre tudo com paz. Se esta noite seu coração estiver acelerado, lembre-se, isso não é sinal de fraqueza. É um sinal de que você ainda está tentando carregar algo que já deveria ter entregue. E se o travesseiro se tornar um campo de batalha, transforme-o em altar. Fale com Deus. Abra o coração. Mas depois de falar, silencie, porque Ele ouve. E quando Ele ouve, Ele age. E quando Ele age, você pode dormir. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que está sendo cuidado. Deus age quando você não precisa provar mais nada. Uma das maiores causas do nosso cansaço espiritual não está nas batalhas que enfrentamos, mas na pressão que sentimos de provar algo, para os outros, para nós mesmos, até para Deus. Existe uma inquietação que nos move a querer mostrar que ainda temos forças, que ainda temos fé, que ainda merecemos o cuidado do céu. Mas essa postura esconde uma raiz perigosa, a de tentar conquistar com desempenho aquilo que só se recebe pela graça. E quando a alma entra nesse ciclo, o descanso se torna impossível, porque sempre parece que falta algo a ser feito. Deus não precisa que você prove nada. Ele já conhece o seu coração. Ele viu o esforço que ninguém viu. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele sabe onde você caiu. E também viu onde você escolheu se levantar. Mas, acima de tudo, Ele não é movido pela sua performance, e sim pela sua própria fidelidade. Enquanto você tenta mostrar que é forte, Deus espera que você reconheça que é fraco, porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma profunda. Em 2 Coríntios 12:9, ele escreve: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não está esperando você impressioná-lo. Ele está esperando você se render. Descansar é admitir que você não tem mais o que provar, que já tentou o suficiente, já chorou o suficiente, já fez o que podia. E agora é hora de deixar Deus fazer o que só Ele pode. A tentativa constante de provar algo gera ansiedade, exaustão, orgulho disfarçado de fé. É como se disséssemos: se eu orar mais, Deus vai se mover. Se eu jejuar mais, Ele vai me notar. Mas o amor de Deus não é condicionado à sua intensidade. Ele ama você do mesmo jeito nos dias em que você está firme e nos dias em que está quebrado. E quando você entende isso, o coração encontra descanso, porque você para de lutar por atenção e começa a viver pela certeza de que já é amado. Jesus já venceu a necessidade de aprovação por você. No batismo, antes de realizar qualquer milagre, o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." Mateus 3,17. Jesus ainda não havia curado ninguém, não havia multiplicado pães, não havia caminhado sobre as águas. Mesmo assim, o Pai já o aprovava. Isso ensina algo poderoso. A identidade precede a performance. O amor de Deus não está baseado no que você faz, mas em quem você é nele. Você não precisa orar para merecer. Ora porque confia. Não precisa jejuar para ganhar algo. Jejua porque deseja intimidade. Não precisa servir para provar valor. Serve porque entende que já é amado. Quando isso entra na alma, o descanso chega, porque você sai do lugar da cobrança e entra no lugar da certeza. E a certeza gera paz. Paz para deitar, paz para esperar, paz para aceitar que Deus não está avaliando seu desempenho, mas derramando graça. O descanso que Deus quer te dar é esse: o de quem entendeu que já não precisa provar mais nada, o de quem aceita que é falho, mas amado, que é limitado, mas escolhido, que é imperfeito, mas sustentado, e que por isso mesmo pode deitar sem culpa, dormir sem medo e viver sem pressa.
Porque sabe que Deus trabalha não com base no esforço humano, mas com base na sua fidelidade imutável. Enquanto você corre tentando mostrar que ainda acredita, Deus está te chamando para apenas confiar. E confiar é parar de tentar convencer o céu de algo que o céu já decidiu. Você é amado, cuidado, guardado. Nada do que você fizer vai aumentar o amor de Deus por você. E nada do que você deixou de fazer vai diminuí-lo. Ele simplesmente ama. E quem crê nisso, descansa. Hoje, Deus está te chamando para esse lugar. O lugar onde você não precisa se justificar, nem correr, nem se defender. Apenas confiar. Apenas respirar fundo, soltar o fardo e descansar sabendo que Ele age, justamente quando você entende que já não precisa mais provar nada. Você não perdeu o controle. Você entregou nas mãos certas. É natural pensar que descansar é sinônimo de perda de controle, que quando você para de agir, de correr atrás, de pressionar, tudo escapa pelas mãos. Só que no reino de Deus parar não é perder, é entregar. E a entrega, quando feita nas mãos certas, não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É a atitude mais poderosa de quem entende que há limites para o humano e infinitas possibilidades no divino. Quantas vezes você sentiu que estava perdendo o controle? Que a situação fugiu do seu domínio, que não dava mais para segurar? Que por mais que você planejasse, orasse, insistisse, as coisas simplesmente não se encaixavam? Nessas horas, a sensação é de falha. A mente diz que você perdeu. Mas o céu talvez esteja dizendo outra coisa. Você não perdeu. Você finalmente entregou. A entrega é um dos atos mais difíceis da fé, porque ela exige que você admita que não é Deus, que não sabe tudo, que não controla o tempo, nem o coração das pessoas, nem o desenrolar dos fatos. Mas ao mesmo tempo, é a atitude mais libertadora que existe. Quando você entrega, você se posiciona espiritualmente dizendo: eu não consigo, mas conheço quem pode. E isso muda tudo. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não diz, faça tudo e Deus ajudará, mas sim, entrega e confia. É um chamado à rendição consciente, ao ato de soltar o que pesa, para que Deus possa conduzir com leveza. Porque enquanto você segura com força, Ele respeita sua decisão. Mas quando você solta, Ele assume. Descansar não significa desinteressar-se. Significa reconhecer que você já fez o que podia e agora precisa permitir que o céu faça o que é impossível. Significa parar de tentar controlar os resultados e começar a confiar no processo. É parar de manipular, de insistir, de se angustiar por aquilo que foge ao seu alcance. A entrega verdadeira vem acompanhada de paz, e onde há paz, Deus habita. A grande diferença entre perder e entregar está na intenção. Quem perde, muitas vezes é vencido. Mas quem entrega é porque decidiu confiar. Perder gera frustração. Entregar gera liberdade. Quando você entende isso, você descansa até em meio às incertezas, porque sua segurança já não está mais no que pode controlar, mas em quem está no controle. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note que ele não promete que tudo se resolverá no seu tempo, mas garante que a paz virá, não como consequência de respostas, mas como fruto da entrega. Talvez você esteja cansado porque ainda não entregou de verdade. Talvez diga com a boca que confia, mas com o coração ainda esteja tentando controlar. É por isso que o sono não chega, que a paz não se estabelece, que a alma continua em guerra. A verdadeira entrega não é um gesto simbólico, é uma decisão profunda. É dizer: Senhor, está aqui. Eu não vou mais tentar resolver o que só Tu podes fazer. E quando você entrega, começa a enxergar os primeiros sinais da paz que vem do alto. Coisas que antes te perturbavam perdem força
Situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo peso. A alma encontra repouso, e mesmo que nada tenha mudado no lado de fora, algo se reposiciona por dentro. Porque quem entrega, descansa. E quem descansa, vê Deus agir. Você não perdeu o controle da situação. Você apenas entendeu que segurá-lo estava te adoecendo. E por isso, escolheu colocar nas mãos de Deus. E são essas mãos, firmes, fiéis, poderosas, que vão sustentar o que você sozinho jamais poderia manter. Quando está nas mãos dele, está seguro. E se está seguro, você pode dormir em paz. Enquanto você dormia, o milagre estava sendo posicionado. Há momentos em que tudo parece estagnado. Você ora, espera, confia, mas a resposta não vem. E a sensação é de que nada está acontecendo. Mas o silêncio de Deus não é sinal de inatividade. Muito pelo contrário. Muitas das maiores movimentações divinas acontecem enquanto você não está vendo. E muitas vezes, enquanto você está dormindo. A palavra de Deus está repleta de momentos em que milagres começaram a ser posicionados durante o descanso. O primeiro deles está logo no princípio. Em Gênesis 2, 21, 22, diz que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E enquanto ele dormia, o Senhor tirou uma de suas costelas e formou Eva. Adão não precisou buscar, correr, convencer, provar. Deus o colocou para descansar. E enquanto ele descansava, algo perfeito estava sendo preparado. Isso é símbolo, é princípio espiritual. Deus ainda trabalha assim. Ele não precisa da sua agitação para agir. Às vezes, ele precisa da sua rendição. Outro exemplo é o de José, o filho de Jacó. Quando ele foi vendido pelos irmãos e jogado em uma prisão no Egito, parecia que seus sonhos tinham sido enterrados. Mas no invisível, Deus estava movendo as peças. Enquanto José dormia em uma cela, Deus estava agitando o palácio de Faraó. Um sonho veio, uma inquietação no rei, uma lembrança no copeiro. E em uma única noite, o que parecia ser um fim virou o início de uma nova estação. José foi chamado e se tornou governador. Mas antes disso, ele precisou passar por um tempo de silêncio, um tempo de espera, um tempo de descanso forçado. Porque o milagre, antes de ser revelado, precisa ser posicionado. É exatamente assim que Deus trabalha. Ele organiza milagres em dimensões que você não acessa com a vista, apenas com a fé. Você ora hoje e acha que nada aconteceu. Mas enquanto você descansa, Deus movimenta corações, muda leis, cria conexões, destrava acessos. Há coisas que Ele só pode posicionar quando você escolhe confiar a ponto de parar. Porque a inquietação te prende ao visível, mas o descanso te alinha ao invisível. Muitas pessoas pensam que fé é agir o tempo todo. E sim, há momentos em que Deus nos chama à ação, mas há outros em que Ele nos chama ao repouso, porque é no repouso que Ele quer nos surpreender. Em Êxodo 14:14, o povo de Israel está diante do Mar Vermelho, com o exército do Egito atrás. E Deus declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Em outras palavras, parem, se aquietem, descansem, porque a batalha agora é do Senhor. E foi ali, enquanto o povo não se movia, que o mar se abriu. Quantas vezes o seu medo de perder o controle tem impedido o milagre de se posicionar? Quantas noites em claro, tentando antecipar um agir que já está sendo conduzido no céu? Deus não precisa da sua pressa, Ele precisa da sua confiança. E a confiança verdadeira se manifesta no descanso. Não é quando você vê as coisas se resolvendo, mas quando escolhe descansar mesmo sem ver nada. Enquanto você dorme, Deus está curando alguém. Está movendo alguém em sua direção. Está alinhando caminhos, tocando corações, limpando ambientes que você nem sabe que são obstáculos. Enquanto você ora e depois descansa, o céu age com precisão cirúrgica, porque Deus não desperdiça nenhuma entrega feita em confiança. Ele honra cada coração que, mesmo sem compreender, decide deitar a cabeça e confiar. Salmos 3:5 diz: eu me deitei e dormi, acordei, pois o Senhor me sustentou. Dormir é uma confissão de fé.
É dizer, mesmo sem ver, eu confio que o Senhor está me sustentando. E é nesse ambiente que os milagres ganham forma. Não no desespero, mas na confiança. Não na correria, mas na serenidade. Não na ansiedade, mas na paz. Você pode não sentir, pode não perceber, mas há algo sendo organizado enquanto você apenas respira e confia. O milagre que você espera talvez já esteja em rota, mas ele precisa encontrar um coração descansado para aterrissar. Um coração que não exige provas, mas oferece fé. Um coração que aprendeu que, muitas vezes, enquanto a gente para, o céu se move. E quando o céu se move, nada permanece igual. A paz não vem quando tudo se resolve. Ela chega quando você confia. Uma das maiores mentiras que o coração humano acredita é a de que só poderá descansar quando tudo estiver resolvido. Que a paz só será possível quando o problema acabar, quando a resposta chegar, quando o diagnóstico mudar, quando as pessoas se comportarem do jeito esperado. Mas esse tipo de paz é instável, passageira, frágil. Ela depende de circunstâncias externas. E tudo o que depende do que está do lado de fora para sustentar o que está dentro, mais cedo ou mais tarde, desmorona. A paz verdadeira não nasce da resolução. Ela nasce da confiança. É por isso que tanta gente vive cansada, ansiosa, sobrecarregada, porque deposita a esperança de repouso em uma solução. Cria prazos mentais para que Deus haja, e enquanto isso, vive em tensão. Em vez de confiar, negocia com o céu. Se isso acontecer, então terei paz. Mas Deus nunca prometeu paz depois da bênção. Ele prometeu paz no meio da espera. Filipenses 4:7 nos apresenta essa promessa que desafia a lógica humana. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note a expressão, excede todo o entendimento. Não é uma paz que faz sentido. É uma paz que invade mesmo quando tudo continua igual. Uma paz que cobre a alma mesmo que o problema ainda esteja lá. Uma paz que protege o coração como um escudo, mesmo sem nenhuma mudança visível no cenário. Essa paz não é ausência de tempestade, é presença de Deus. Não é o fim do conflito, é a certeza de que Ele está no controle, mesmo no caos. É o que Jesus carregava dentro de si enquanto dormia no barco em meio à tempestade, como vimos antes. A mesma paz que Ele carregava está disponível para você. Mas ela só vem quando você troca o controle pela confiança. Você já percebeu que, muitas vezes, o que te cansa não é a situação em si, mas o esforço para tentar resolver tudo sozinho? Não é o problema que te destrói, é o medo de que ele nunca acabe. Não é a dor que mais pesa, mas o desespero de não saber quando ela vai passar. E nesse lugar de agitação interior, a alma se perde, a fé se desgasta, a mente grita. Mas quando você decide parar de tentar entender tudo e apenas confiar, algo muda. Não fora, mas dentro. E esse movimento interior é o início do verdadeiro descanso. Confiar é uma decisão que antecede o milagre. É a porta por onde a paz entra antes da vitória se manifestar. É o que o salmista declarou em Salmos 56:3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele não disse que só confiaria depois que o medo passasse. Ele escolheu confiar no meio do medo, porque a confiança não é ausência de sentimentos, é escolha consciente de onde se firma o coração. Você pode estar vivendo hoje um cenário que humanamente grita impossível. As contas não fecham, a saúde está instável, as relações estão quebradas, as respostas não vieram. Mas mesmo assim, a paz pode chegar, porque a paz não vem quando tudo se resolve. Ela chega quando você decide confiar. Quando você diz, Deus, eu não sei como vai ser, mas eu confio que o Senhor já está lá, no meu amanhã. Quando você toma essa decisão, o fardo da expectativa cai. A ansiedade diminui. A alma respira. O sono volta. E ainda que o mundo à sua volta continue barulhento, dentro de você começa a brotar um silêncio diferente. Não o silêncio do medo, mas o da rendição. O silêncio da certeza de que o céu está trabalhando, mesmo que você não veja nada. Isaías 26:3 diz,
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Perceba, a paz vem para quem mantém a mente firme em Deus, não na resolução dos problemas. Quando o foco muda do resultado para a fidelidade dele, o descanso se torna possível, e é nesse descanso que o coração se reconstrói. Talvez o que está faltando para a sua paz não é a mudança do cenário, é a mudança do foco. Talvez o que vai destravar o que você tanto espera não seja mais um esforço, mas a decisão de confiar e descansar, porque a paz verdadeira não espera o milagre. Ela já vive como se ele estivesse a caminho. E isso é fé, isso é descanso, isso é confiança em ação. A insônia da alma e o convite de Deus para um descanso profundo. Você pode estar deitado no escuro, com os olhos fechados, e ainda assim não estar descansando. O corpo pode estar imóvel, mas a alma está em movimento. Pensamentos cruzam como tempestades. Medos surgem do nada. Culpa, ansiedade, frustração, tudo vem à tona quando o mundo silencia. Essa é a insônia da alma. Uma inquietação profunda que não se resolve com remédios, não se alivia com distrações e não se acalma com música suave. É o tipo de insônia que vem de dentro. E para essa, Deus não oferece apenas sono, Ele oferece descanso. A alma se torna insone quando carrega fardos que não deveria carregar. Quando tenta manter controle sobre coisas que estão além do alcance. Quando sente que precisa dar conta de tudo, o tempo todo. É por isso que tantos estão esgotados espiritualmente. Tentam sustentar relacionamentos, ministérios, expectativas e responsabilidades, muitas vezes sozinhos, com as próprias forças. Mas Deus não nos chamou para carregar o mundo nas costas. Ele nos chamou para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. O descanso que Deus oferece não é uma pausa nas obrigações. É um descanso que começa dentro, um alívio que desce ao coração. Uma paz que não depende de um final feliz imediato. É por isso que Jesus, em Mateus 11, 28, 29, convida os cansados e sobrecarregados, dizendo: Vinde a mim, e eu vos aliviarei, que achareis descanso para a vossa alma. O foco da promessa não é o corpo, é a alma. Jesus não está oferecendo férias, está oferecendo libertação do peso que a alma carrega em silêncio. Muitos estão tentando dormir, mas estão apenas deitados. O corpo até adormece, mas a alma continua acordada, processando dores antigas, feridas não resolvidas, decisões mal digeridas. Isso acontece porque a alma insone não encontra repouso no externo, mas na entrega interna. É preciso mais do que um ambiente tranquilo. É preciso confiar que Deus é suficiente, e essa confiança só é construída no relacionamento com Ele. A insônia da alma também é provocada pelo excesso de informação e pelo vazio de comunhão. Sabemos de tudo o que está acontecendo no mundo, mas esquecemos o que Deus está falando ao nosso coração. Temos acesso a todas as vozes, menos a que mais importa. É por isso que a alma grita à noite, porque passou o dia ignorada, sufocada, desconectada da fonte. O convite de Deus para um descanso profundo é, antes de tudo, um chamado para a reconexão. Não é sobre dormir melhor, é sobre viver melhor. É sobre deixar de lado os ruídos que impedem o coração de ouvir. É sobre voltar ao lugar secreto, onde Deus não exige performance, apenas presença. Onde você não precisa falar muito, apenas estar. Onde o silêncio não é ausência, mas comunhão. Em Salmos 62, 1, Davi declara: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Ele está falando de um descanso que transcende o físico. Um lugar onde a alma encontra refúgio, mesmo quando o corpo ainda está no meio da batalha. Esse tipo de descanso não se compra, não se conquista, não se fabrica, se recebe. E só é recebido por quem para de lutar contra a dor e começa a se entregar ao cuidado de Deus. Se a sua alma tem gritado enquanto o mundo dorme, Deus está te fazendo um convite, não apenas para descansar à noite, mas para viver em descanso, para parar de correr atrás do que Ele já está trazendo até você.
para soltar as cordas, baixar as armas e deixar que Ele seja o Pai que cuida, que acolhe, que acalma. Porque quando a alma se aquieta, o coração começa a ouvir. E quando o coração ouve a voz do Pai, o medo perde força, a ansiedade se dissolve e a paz toma lugar. Talvez você esteja esperando o dia em que vai dormir sem sobressaltos, o dia em que a mente vai silenciar. Mas esse dia não virá por acaso. Ele começa com uma decisão. A decisão de aceitar o convite. De dizer, Senhor, eu não quero apenas dormir. Eu quero descansar na Tua presença. Quero confiar. Quero me render. Quero soltar esse peso. Quero trocar a minha insônia pela Tua paz. Quando esse clamor nasce dentro de você, o céu responde. E o Espírito Santo começa a ministrar paz onde antes havia ruído. E aquele descanso que parecia impossível se torna realidade. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro. E a insônia da alma, finalmente, dá lugar ao repouso profundo de quem aprendeu a confiar. Descansar. Também é obedecer. Nem sempre a próxima etapa. Depende de você. Nem todo comando de Deus exige movimento. Algumas ordens divinas nos chamam não para agir, mas para parar. E isso para muitos parece desconfortável. Há uma geração inteira que aprendeu que fé é sinônimo de fazer mais, orar mais, trabalhar mais, correr mais, produzir mais. Mas a fé bíblica não é sempre ativa aos olhos humanos. Às vezes ela se manifesta no silêncio, na pausa, no descanso. E quando Deus manda parar, obedecer também é descansar. Existe um tipo de obediência que não se vê. Ela acontece dentro, quando o Espírito Santo diz: não responda, não defenda, não corra, apenas confie. E obedecer essa voz exige mais coragem do que muitas ações visíveis, porque parar, quando tudo dentro de você quer agir, é guerra espiritual. E descansar, quando tudo ao seu redor pede pressa, é prova de maturidade. Foi assim com o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Em Êxodo 14, 13 e 14, Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aquietar-se era a ordem. Obedecer, naquele momento, não era atacar nem fugir. Era esperar. Era não fazer. E foi nessa obediência silenciosa que Deus abriu um caminho no meio do impossível. Quantas vezes você orou pedindo direção, mas a única resposta que veio foi: espere. E sua alma se agitou, porque você esperava um sim ou um não, um caminho ou uma porta. Mas Deus só disse: descansa. E isso pareceu pouco. Mas a verdade é que, muitas vezes, o próximo passo não depende mais de você. Já foi feito tudo o que era necessário. E agora, o céu está pedindo obediência no silêncio. Obedecer não é apenas seguir ordens claras, é também discernir os tempos de Deus. E há tempos em que Ele diz: agora pare, não porque se esqueceu de você, mas porque está preparando o terreno. E se você se mover antes da hora, atrapalha o processo. Às vezes, o descanso é a última etapa antes do milagre, o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E quem não sabe esperar aborta o propósito. É preciso fé para marchar, mas é preciso confiança para permanecer. Quando Davi foi ungido rei, não assumiu o trono no dia seguinte. Passou por cavernas, perseguições, silêncios. Em muitos momentos, tudo o que Deus esperava dele era que permanecesse escondido em descanso, longe da visibilidade, fora do palco, porque havia algo sendo formado nele no silêncio. E só depois veio a exaltação. Hebreus 4:10 nos ensina: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Isso não é inatividade, é sintonia com o céu. É dizer: Deus, se o Senhor não está mandando eu agir, então eu vou descansar, porque confio mais no teu tempo do que na minha vontade. Esse é o nível de fé que move montanhas sem levantar a voz, que vence batalhas sem sair do lugar. Nem toda conquista será resultado do seu esforço.
Algumas virão como colheita de obediência silenciosa, de ter esperado quando todos estavam correndo, de ter confiado quando tudo em você gritava por pressa, de ter descansado quando parecia absurdo parar, porque o céu valoriza mais a obediência do que a performance. E descansar quando Deus manda é um dos atos mais profundos de obediência. Se hoje você está em um lugar onde tudo parece parado, mas Deus ainda não te deu o próximo passo, não se culpe. Não pense que está atrasado. Pode ser que, justamente agora, você esteja no centro exato da vontade de Deus, porque Ele não está preocupado com a velocidade, mas com a obediência. E obedecer nesse tempo pode significar simplesmente descansar. Você não perdeu a direção. Você está sendo treinado na espera. Deus está lapidando sua fé no silêncio, e quando a hora chegar, Ele mesmo te moverá. Ele abrirá a porta, Ele trará as conexões, Ele fará o que só Ele pode fazer. E você verá que o descanso não foi tempo perdido. Foi o solo onde a obediência floresceu. Foi o lugar onde a maturidade cresceu. E foi a ponte que te levou à promessa. O céu continua operando quando você para de se preocupar. Preocupação é o tipo de carga que não se vê nos ombros, mas se sente no peito. Ela pressiona, sufoca, adoece. E o mais perigoso é que ela parece produtiva. Dá a falsa sensação de que estamos fazendo algo importante, quando, na verdade, estamos apenas girando em círculos mentais. A preocupação não resolve o problema. Ela amplia, ela cega, ela nos desconecta da fé e nos prende na ilusão do controle. E enquanto estamos preocupados, deixamos de descansar. Mas Deus nos chama a crer que, mesmo quando paramos de nos preocupar, o céu continua operando. É difícil aceitar isso. Tudo em nós foi ensinado a se manter em alerta, a achar que, se não estivermos pensando na solução, nada vai acontecer. Mas Deus trabalha em outro ritmo. Ele não é ativado pela nossa inquietação. Ele não se move por pressão. Ele se move por propósito. E às vezes, o que ativa o milagre não é mais esforço, é descanso. É quando você escolhe soltar e confiar que Deus começa a agir com liberdade. Jesus foi muito claro em Mateus 6:27 ao dizer: "Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?" A pergunta é retórica, mas profundamente confrontadora. A preocupação não gera resultado, não produz avanço, não constrói solução. Ela apenas consome, e em muitos casos, atrasa o que Deus está tentando fazer, porque Ele não força espaço onde há ansiedade tomando conta. É preciso abrir mão da preocupação para dar lugar à intervenção divina. O céu nunca para. Deus nunca dorme, nunca se distrai, nunca perde o controle. O Salmo 121:4 declara: "Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel." Ou seja, você pode descansar porque Ele não descansa. Você pode parar porque Ele continua. Você pode silenciar porque Ele está atento. E se Ele está atento, nada escapa do seu cuidado. A sua preocupação não o informa. Sua ansiedade não o convence. O que move o céu é a fé. E fé verdadeira gera descanso. Imagine um agricultor que, depois de lançar a semente na terra, decide cavar todo dia o solo para ver se ela está crescendo. Ele nunca verá o fruto, porque a semente precisa tempo, escuridão, repouso. Assim é a promessa que você plantou. Ela precisa do seu descanso para florescer. Se você continuar mexendo, tentando apressar, tentando entender tudo, vai interromper o processo. Mas se confiar e deixar o céu operar, o milagre virá no tempo certo. O que você precisa hoje talvez não seja uma nova estratégia. Talvez seja parar. Parar de se preocupar com o que está além do seu alcance. Parar de tentar adivinhar o futuro. Parar de antecipar dores que ainda não existem. Parar de imaginar cenários que só alimentam o medo. E começar a crer que Deus está trabalhando, mesmo sem te dar relatórios. Ele não precisa explicar o que está fazendo para você descansar. Basta que você saiba quem Ele é. Confiar é uma escolha diária. Às vezes, será necessário repetir para si mesmo: Deus está no controle, eu não preciso me preocupar. Não como um mantra vazio, mas como uma declaração de fé.
como uma decisão de descansar mesmo quando tudo ainda parece incerto, porque você sabe que Deus não precisa de paz ao redor para operar. Ele só precisa de fé dentro. E a fé se fortalece quando você escolhe não viver dominado pela preocupação. A preocupação gera paralisia. O descanso gera direção. Quando você solta a ansiedade, os olhos se abrem para perceber os sinais de Deus. As portas que antes pareciam trancadas começam a se revelar. Os pesos invisíveis caem, e você percebe que o céu nunca parou. Deus sempre esteve operando. Você só não conseguia ver por causa da neblina da preocupação. Você já se deu conta de quantos dias perdeu tentando antecipar problemas que nunca aconteceram? De quanto tempo desperdiçou tentando resolver o que não dependia de você? O descanso não elimina o desafio, mas te posiciona melhor para enfrentá-lo. E o céu não depende da sua atenção para agir. Na verdade, ele age melhor quando você se acalma. Hoje, Deus está te dizendo: enquanto você se preocupa, você paralisa. Mas quando você descansa, eu opero. E talvez seja esse o convite que você precisa aceitar agora. Não para desistir, mas para parar de se angustiar. Não para abandonar, mas para confiar de verdade. Não para fechar os olhos ao problema, mas para abrir os olhos para quem está cuidando dele. Você não está sozinho. O céu está em movimento. Há coisas sendo alinhadas agora mesmo, enquanto você ouve essa palavra. E se você decidir descansar, você vai perceber. Porque a paz sempre revela o que o medo esconde. E quando você para de se preocupar, descobre que Deus nunca parou de trabalhar. Ansiedade espiritual. Quando você crê, mas ainda não descansa. Crer em Deus é uma coisa, descansar nele é outra. E entre essas duas realidades, há uma linha tênue que muitos não percebem. É possível dizer com a boca que confia, enquanto o coração ainda está em estado de alerta. É possível declarar promessas com os lábios e, ao mesmo tempo, alimentar dúvidas silenciosas na alma. Isso é o que chamamos de ansiedade espiritual. Aquele lugar interno em que você crê, mas ainda tenta controlar. Você ora, mas não solta. Entrega, mas quer supervisionar. Diz que confia, mas continua carregando o peso. A ansiedade espiritual é sutil. Ela se esconde em atitudes aparentemente piedosas, como orar constantemente, mas sem paz. Como jejuar, mas sem cessar a angústia. Como buscar sinais em tudo, como se Deus tivesse que provar o tempo todo que está no controle. Ela se apresenta como zelo, mas é insegurança disfarçada. É como segurar uma corda com as duas mãos. Você diz que entregou, mas não soltou. E enquanto isso, o coração continua inquieto. Em Filipenses 4:6, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E logo em seguida, ele apresenta a receita. Mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O que ele está ensinando é que a oração que vence a ansiedade é aquela acompanhada de gratidão. Porque quem agradece antes de ver é quem realmente confia. É quem ora e descansa. Fala com Deus e depois se cala por dentro. Não por apatia, mas por confiança. A ansiedade espiritual revela que ainda estamos tentando manter o controle do processo. Ela nasce quando a fé não desceu da mente para o coração. Quando conhecemos as promessas, mas ainda temos medo do tempo, da demora, do silêncio. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, mas no fundo desejamos que a vontade dele coincida com a nossa. E então, mesmo crendo, não descansamos. O verdadeiro descanso começa quando a fé desce ao lugar da convicção. Quando você não apenas acredita que Deus pode, mas que Ele quer, que Ele cuida, que Ele sabe. E que mesmo se o caminho não seguir como você imaginou, ainda será perfeito. Porque não é sobre controle, é sobre confiança. E não é sobre prever os próximos passos. É sobre saber quem está conduzindo. Jesus enfrentou momentos em que precisou descansar no meio da tensão. Em João 11, ao saber da doença de Lázaro, ele decidiu esperar mais 2 dias antes de ir. Aquilo parecia descuido, frieza.
mas era propósito. Jesus não se moveu pela pressão, ele se moveu pela direção. E esse é um modelo para nós. Parar de se mover pelo medo, pela ansiedade, pela exigência de respostas e começar a se mover no ritmo da confiança. Porque onde há ansiedade espiritual, a fé se desgasta. Mas onde há descanso, a fé se renova. Você pode estar enfrentando uma luta invisível entre a fé que declara e a alma que se debate. E não há vergonha nisso. O próprio Davi, em diversos salmos, alternava entre confiança plena e clamor angustiado. Em Salmos 42:5 ele escreve: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele sabia o que era crer, mas ainda sentir peso. E mesmo assim, ele escolhia esperar. É isso que Deus está te chamando a fazer hoje. A transformar a sua fé ansiosa em uma fé descansada. A sair do lugar de constante agitação e entrar no lugar onde a alma aprende a esperar sem desespero, a crer e repousar, a confiar e soltar, a orar e silenciar o medo. Porque a fé que descansa não é mais fraca, é mais profunda. Ela não grita por respostas. Ela repousa na fidelidade de quem já deu todas as provas de que cuida. Talvez você precise reconhecer que a ansiedade espiritual tem te roubado, te impedido de viver plenamente o agora, porque está sempre preocupado com o depois. E Deus está dizendo: eu sou o mesmo hoje, amanhã e sempre. Se você crê, então descanse. Não é falta de fé descansar, é maturidade. É sinal de que você sabe quem governa a sua história. Hoje, você pode escolher transformar essa tensão interna em entrega. Você pode dizer: Senhor, eu confio, mas ajuda a minha incredulidade, porque até isso Ele entende. Ele conhece o peso que você está carregando e sabe o quanto você precisa de paz. E essa paz não vem com todas as respostas. Ela vem com a certeza de que mesmo sem entender, você está seguro. E isso é mais do que suficiente. Quando Deus manda você dormir, a resposta está a caminho. Existem momentos na vida espiritual em que a única instrução vinda do céu é: acalme-se, vá dormir. E esse comando parece absurdo quando a alma está inquieta, quando os problemas estão acumulados, quando há decisões urgentes a tomar. Dormir? Justamente agora? Mas Deus conhece o tempo certo para agir. E muitas vezes, Ele só pode liberar o próximo passo quando você decide parar, aquietar-se e permitir que Ele trabalhe enquanto você repousa. Esse padrão não é novo. Em toda a Escritura, vemos o agir de Deus acontecendo enquanto alguém descansava. Quando Deus tirou uma costela de Adão para formar Eva, Ele o fez cair em sono profundo. Gênesis 2:21 descreve: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Adão não participou ativamente do processo. Ele apenas dormiu. Deus, sozinho, construiu algo precioso a partir de um descanso forçado. O sono pode ser físico, mas também pode ser espiritual. Há fases em que Deus suspende as respostas, desacelera o ritmo, silencia o céu e nos coloca em um tipo de sono da alma. Não porque desistiu de nós, mas porque está gestando algo que não pode ser tocado pela ansiedade. E para isso, Ele nos tira da atividade, nos convida ao repouso e prepara o invisível. A resposta não vem enquanto estamos correndo. Ela chega quando escolhemos descansar. José, o pai terreno de Jesus, também recebeu direções enquanto dormia. Em Mateus 1:20, um anjo aparece a ele em sonho e diz para não abandonar Maria, pois o que nela havia sido gerado era do Espírito Santo. José estava prestes a tomar uma decisão precipitada, movido por lógica e aparência. Mas Deus o interrompe com descanso. É durante o sono que ele recebe a direção que muda tudo. E isso nos ensina que o céu não depende do nosso movimento constante. Ele fala, Ele guia, Ele instrui. Enquanto descansamos, dormir às vezes é o maior ato de fé, porque é impossível dormir de verdade quando se está dominado pelo medo.
O sono verdadeiro exige confiança. É por isso que o Salmo 4:8 se torna tão poderoso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa não é uma promessa automática. É uma declaração de alguém que escolheu confiar, que entendeu que, mesmo sem ver, Deus está guardando tudo. Quando Deus manda você dormir, Ele está dizendo: já ouvi sua oração, já vi sua dor. Agora confie o suficiente para parar. É nesse lugar de rendição que o sobrenatural se manifesta, porque enquanto você tenta resolver, você interfere. Mas quando você descansa, você autoriza o céu a operar livremente. O que parece inatividade, aos olhos de fora, na verdade é uma entrega corajosa de quem sabe em quem confiou. E aqui está algo importante. Descansar não é desistir, não é ignorar o problema, é transferir o peso, é dizer: Deus, essa parte eu não consigo mais carregar. Se for para dar certo, terá que ser pelas tuas mãos. Essa postura libera a alma, abre espaço para discernimento e reposiciona você no centro da vontade de Deus. Há situações em que a resposta só virá quando você parar de buscar por ela freneticamente. Porque a busca ansiosa cega, abafa a voz do espírito e alimenta o desespero. Mas o descanso afina a sensibilidade, devolve clareza e posiciona você para ouvir quando ele falar. Por isso, se tudo parecer parado, talvez não seja o momento de fazer mais, e sim de repousar mais profundamente nele. Talvez você esteja resistindo ao sono que Deus está tentando te dar. Talvez esteja tentando manter tudo sob controle, mesmo enquanto o céu já está dizendo: agora é comigo. E se for esse o caso, saiba que a resistência pode estar atrasando o milagre. Deus não vai disputar espaço com a sua ansiedade. Ele age quando você solta. Ele fala quando você silencia. Ele responde quando você decide descansar. A resposta está a caminho, mas ela não virá enquanto você estiver acordado espiritualmente, tentando prever cada detalhe. Ela virá quando você entender que a sua parte já foi feita. Agora é hora de confiar, de deitar com a mente leve, de respirar sem culpa, de dizer: eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora eu durmo, porque o céu continua operando. Quando Deus manda você dormir, Ele não está ignorando sua dor. Ele está dizendo que já começou a agir. E quando o céu começa a se mover, nenhum poder da terra ou do inferno pode impedir o que Ele preparou. A guerra invisível está sendo vencida enquanto você se rende em paz. Nem toda guerra é visível. Algumas batalhas acontecem no invisível, em esferas que os olhos naturais não alcançam. São guerras espirituais travadas longe do alcance humano, mas que afetam diretamente o que vivemos aqui. E o mais intrigante é que, nesse tipo de guerra, a sua melhor posição não é de ataque, mas de rendição. Quando você se rende em paz, o céu se posiciona por você. E aquilo que parecia fora de controle começa, silenciosamente, a se alinhar. Você já sentiu que, mesmo em silêncio, algo estava acontecendo ao seu redor? Já teve a sensação de que havia uma batalha acontecendo, mas não sabia como lutar? Já se viu sem forças para orar como antes, sem clareza para agir, apenas com o desejo de se aquietar e confiar? É exatamente nesses momentos que a guerra invisível se intensifica. E muitas vezes é nesse estado de aparente passividade que Deus está vencendo batalhas que você nem imaginava. Em 2 Reis 6, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo entrou em desespero, mas Eliseu estava calmo. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E Deus abriu os olhos do servo, que viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Havia uma guerra espiritual acontecendo. Os anjos estavam em posição. E tudo isso enquanto Eliseu permanecia em paz. Essa é a chave espiritual. Há lutas que não são suas, são do Senhor. E quando você se rende em paz, você está declarando ao céu e ao inferno que sabe quem te guarda, que não precisa levantar a espada quando os anjos já estão em batalha.
que não precisa se desesperar quando aquele que nunca perdeu uma guerra está à frente. Efésios 6:12 nos lembra com clareza: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a verdadeira batalha acontece num nível que você não vê. E é justamente por isso que se render em paz é um ato de guerra. Porque vai contra tudo o que a carne quer. A carne quer lutar, discutir, se justificar, reagir. Mas o Espírito sabe, paz é posição. Quando você escolhe se acalmar, mesmo em meio à ameaça, você está dizendo: eu confio que há exércitos celestiais ao meu redor. Eu creio que o Senhor está pelejando por mim. E essa postura enfraquece o inimigo, desarma o inferno e fortalece o mover de Deus. Porque o descanso da fé cria um ambiente onde o poder de Deus se manifesta com liberdade. É preciso entender que a paz não é ausência de guerra, é convicção em meio à guerra. É saber que o mal pode até se levantar, mas não prevalecerá. Que as palavras contrárias podem até vir, mas não terão efeito. Que a tempestade pode até cercar, mas não vai afundar você. Porque o Deus que luta por você não depende da sua força. Ele só precisa da sua rendição. Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa não é para os que lutam mais, é para os que reverenciam mais, que confiam mais, que escolhem temer a Deus acima de temer as circunstâncias. E é nesse temor reverente que nasce a paz que protege, que guarda, que sustenta. Talvez você esteja cercado de situações que fogem ao seu controle. Talvez existam pressões, ameaças, medos, dúvidas, e tudo em você grita por reação. Mas o Espírito Santo hoje sussurra: aquieta-te, eu estou lutando por você. E se você responder a esse sussurro com rendição, se você aceitar esse convite à paz, vai perceber que a guerra está sendo vencida, mesmo sem barulho, mesmo sem sinal visível. Porque Deus não precisa de palco para operar. Ele vence no secreto. Você não precisa provar sua força. Precisa confiar na força de Deus. Não precisa vencer com suas mãos. Precisa se entregar com o coração. Porque enquanto você se rende em paz, há um exército invisível movendo céus e terra para cumprir o que Deus prometeu. E nenhuma força contrária poderá impedir o que Ele determinou. A paz que vem de Deus não é passiva. Ela é ativa, ela é escudo, ela é arma. E quando você escolhe essa paz, mesmo em meio à guerra, você está posicionado da forma mais poderosa possível, descansando nas mãos do Deus que nunca perde. Sua parte é descansar. A parte dele é transformar tudo. A jornada da fé nem sempre é sobre fazer mais. Muitas vezes é sobre fazer menos e confiar mais. Porque há momentos em que sua única responsabilidade é descansar, enquanto Deus faz o que só Ele pode fazer: transformar tudo. A dificuldade está em aceitar que a sua parte não é operar o milagre, mas ceder o espaço para que o milagre aconteça. E esse espaço se chama confiança. É nele que o sobrenatural se manifesta. É difícil descansar quando se quer ver tudo resolvido rapidamente. A natureza humana quer intervir, ajustar, resolver, controlar. Mas Deus, sendo soberano, muitas vezes espera que você se retire do centro da ação para que Ele assuma. E esse movimento de recuo exige maturidade. Só descansa quem sabe em quem confiou. Só repousa quem reconhece que existe uma parte que não lhe pertence mais. A linha que separa o que você pode fazer do que só Deus pode transformar é justamente o ponto onde a fé verdadeira começa. Marta, irmã de Lázaro, é um exemplo clássico disso. Em João 11, quando Jesus chega à sua casa após a morte do irmão, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sua fala carrega dor, mas também uma crença limitada ao tempo humano. Ela cria em Jesus, mas somente até certo ponto. Jesus então responde: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, ainda presa à lógica, diz: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia.
Mas Jesus revela uma verdade poderosa: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: enquanto você tenta entender o processo, eu sou a transformação agora. Descansar é crer que Ele ainda transforma situações que parecem mortas. É confiar que mesmo quando tudo parece fora de lugar, Ele está reposicionando peças. É saber que mesmo sem a sua interferência, o céu continua operando. E que muitas vezes o seu ativismo é justamente o que impede a manifestação plena do que Deus está prestes a fazer. Isaías 30:15 traz uma das declarações mais confrontadoras para os que têm dificuldade em descansar. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. A força não estava em fazer mais, mas em confiar mais, em repousar com a certeza de que Deus estava agindo. Mas o povo resistiu, preferiu a agitação, o movimento, a pressa, e assim perdeu a força que o descanso traria. Quantas vezes você tem tentado transformar tudo com suas próprias mãos? Tentado consertar o que quebrou, juntar o que se espalhou, forçar portas que o céu ainda não abriu? E no fundo, sabe que já passou da hora de descansar, de soltar, de dizer: ó Deus, a partir daqui é contigo. Isso não é desistência, isso é sabedoria espiritual, porque enquanto você continua tentando sustentar tudo, você atrasa o agir de Deus. Mas quando você descansa, você entrega a Ele a liberdade de transformar completamente aquilo que você jamais poderia mudar. A parte dele é transformar, mudar corações, abrir portas, curar feridas, mover o invisível, restaurar o que foi perdido. A sua parte é descansar, confiar, esperar, parar de se culpar, de se sobrecarregar, de tentar resolver o que não cabe mais a você. E quando você entende isso, a alma respira, o peso cai, e você começa a ver a transformação acontecer, não porque lutou mais, mas porque confiou melhor. Não há vitória sem rendição, não há milagre sem fé, e não há transformação sem descanso, porque é no descanso que você declara: eu não sou Deus, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei quem tem, e isso me basta. Quando essa convicção se instala, a paz cresce, a ansiedade perde força, e a transformação enfim começa. Você pode não entender tudo agora, mas Deus já está agindo, já está reposicionando o que precisa ser alinhado, já está gerando algo novo a partir da sua entrega. E você não precisa mais se desgastar tentando antecipar o fim da história. Apenas descanse, porque a sua parte é confiar, e a dele é transformar tudo, e ele vai. O milagre chega. Quando a alma silencia, a paz que gera vitória. Há uma diferença entre o silêncio da alma ferida e o silêncio da alma confiante. Um é vazio, o outro é cheio de fé. Um é silêncio de quem desistiu, o outro é silêncio de quem descansou. E o milagre, muitas vezes, não chega no barulho do desespero, mas no silêncio da confiança. Há milagres que se revelam quando a alma finalmente para de gritar e começa a ouvir. Quando você deixa de lutar com os seus próprios argumentos e começa a se alinhar com o que Deus já está dizendo. O barulho interior impede a percepção espiritual. Pensamentos acelerados, emoções desordenadas, tensões acumuladas, tudo isso gera ruído dentro de nós. E onde há ruído constante, não há espaço para ouvir a voz mansa e suave do Espírito. É por isso que tantos oram, mas não escutam. Buscam, mas não percebem. Clamam, mas ainda estão agitados por dentro. A alma precisa aprender a silenciar para que a fé possa florescer. E quando esse silêncio chega, ele não é um vazio. Ele é presença. Ele é ambiente para o milagre. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel aprendeu a ouvir Deus no silêncio da madrugada. Ele estava deitado em descanso quando a voz do Senhor o chamou. Não foi num culto agitado, nem num momento de ação intensa. Foi na quietude da noite. Porque Deus fala quando o coração se aquieta. Ele age quando a alma se rende. E é nesse lugar de repouso interior que os maiores milagres acontecem. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
É nesse versículo que encontramos o caminho. Aquietar não é apatia, é rendição. Saber que Ele é Deus não é uma ideia abstrata, é uma certeza interior que muda a forma como você enfrenta as crises. Porque quando você sabe quem Deus é, você não precisa mais de provas. Você apenas confia. E quem confia, silencia. E quem silencia, cria espaço para que o céu se mova com liberdade. Você pode estar esperando por um milagre há muito tempo. Talvez já tenha tentado de todas as formas. Já orou, jejuou, clamou, agiu. Mas agora tudo parece parado. E o céu está te dizendo, agora é hora de aquietar. Porque o barulho da sua alma está abafando a chegada da resposta. Deus não precisa da sua agitação para agir. Ele precisa do seu descanso, porque é no descanso que a fé se estabelece de verdade. O milagre não vem para quem grita mais alto, mas para quem confia mais fundo. Não vem para quem faz mais força, mas para quem mais descansa no caráter de Deus. Há uma paz que antecede a vitória. Uma paz que não se explica, que não depende das circunstâncias, que não ignora a dor, mas a atravessa com a certeza de que há algo maior acontecendo. Jesus, às vésperas da cruz, não perdeu a paz. Ele suou sangue, sim. Sentiu angústia, sim. Mas em meio à dor declarou, seja feita a tua vontade. Essa entrega total, silenciosa, firme, é o maior exemplo de confiança que podemos ter. E foi ali, no jardim, que a vitória começou. Antes da cruz, antes da ressurreição, houve rendição. Houve silêncio interior. Houve paz. Essa mesma paz está disponível para você. Uma paz que não depende do fim do problema, mas da certeza de que Deus está presente no meio dele. Uma paz que gera fé, que sustenta enquanto o milagre não chega, que prepara o terreno onde a resposta vai florescer. Porque o milagre não é apenas um evento, ele é fruto de um processo. E esse processo precisa de um coração em paz. Hoje, talvez tudo o que Deus espera de você não seja mais uma oração aflita, mas um silêncio reverente, um momento de pausa interior, um tempo de dizer, Senhor, eu já pedi, eu já clamei, agora eu só quero te ouvir, me aquieto diante da tua presença. E nesse ambiente onde a alma silencia, o céu se manifesta. A paz não é o resultado da vitória. Às vezes, ela é o próprio caminho até ela. E quando você a encontra, você descobre que o milagre já começou. Porque a maior transformação não é a que acontece ao redor, é a que acontece dentro. A paz que invade a alma é o primeiro sinal de que Deus já está em movimento. E quando essa paz chega, nenhuma tempestade te afunda, nenhuma notícia te desestrutura, nenhuma espera te desespera. Você não precisa entender tudo, só precisa descansar, porque a paz que vem de Deus não falha. E onde há paz, há espaço para o milagre. E quando a alma silencia, o céu fala. E quando o céu fala, tudo se transforma. Amém.